Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Nós estamos nesse culto aqui citando bastante coisa sobre as adversidades que temos passado, as lutas que temos passado. Muitos irmãos pedindo oração em favor da família que está enferma, que está acometida pela Covid ou outra enfermidade. E temos visto nesses dias também muita dificuldade, né? Questão política, questão social, questão sanitária. Então, estamos cercados de um momento de grande adversidade. O Brasil, não somente, mas o mundo passa por uma grande aflição nesses momentos. E pessoas chorando, lamentando, pessoas em estado de luto por causa do parente, do amigo, do irmão. Eu já perdi nessa pandemia minha sogra, perdi amigos de infância. Tenho visto pessoas partindo todos os dias no meu plantão ali, pela Covid e outras enfermidades também. Então, temos visto um momento muito difícil. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Vez por outra, a história da humanidade é cercada por momentos difíceis. Momentos de guerra, de pandemias como esta, como a peste negra, como o que estamos vivendo nos dias atuais. Então, as pessoas estão desesperadas, e muitas delas, nesse desespero, sequer se voltam para Deus, o que a Bíblia também nos informa que é um dos apontamentos para o tempo final, porque o amor de muitos ia se esfriar, e as pessoas iam realmente, ao invés de muitos se voltarem para Deus, viram as costas para Deus. Muito embora isso aconteça, existe a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que clama, que ora, e que, a despeito da angústia e adversidade, continua adorando, continua exaltando e glorificando o grande Rei, sabendo, como foi dito aqui em várias vezes nas orações, que Deus tem o controle de tudo. Muito embora não entendamos, muito embora às vezes fiquemos aflitos porque somos humanos, mas sabemos que há um Deus no céu que está guardando, está zelando e protegendo o seu povo, e que se nós tombarmos aqui hoje, agora, nesse momento, nós estamos tranquilos, porque nossa vida está guardada em Cristo, e o morrer para o cristão é lucro, enquanto que o viver é Cristo. Vivemos para Cristo, e se morrermos, estamos com Ele eternamente para louvor da sua glória. Mas eu quero falar nesta noite sobre algo que vai nos trazer alento, e esse texto que nós vamos ler agora, João 14, de 1 a 3, que é muito conhecido, ele começa assim: João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, qual é a mensagem que nós mais esperamos, ou qual a mensagem que nós mais queremos ouvir? É uma mensagem de alento, uma mensagem que venha nos trazendo conforto, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Mas não só para esse momento, mas para todo momento da história da humanidade. O maior alento, a maior alegria, o maior conforto que nós podemos receber e saber é que Jesus voltará para buscar os seus. Essa é a maior mensagem, a maior esperança da igreja, é a vinda gloriosa, o retorno glorioso de Jesus. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite. Hoje eu vou pregar com o título, A Segunda Vinda de Jesus. Então, queridos, isso nos traz uma alegria, porque nós sabemos que Ele voltará. Ele garantiu, não se turbe, não fique preocupado, não fique pesado os vossos corações. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não teria dito, vou preparar-vos lugar e voltarei para vós, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, mesmo com adversidade, com angústia, com aflição e com batalhas que vão seguindo, nós sabemos que o nosso Redentor vive e que voltará para buscar a cada um pelo qual Ele derramou o seu precioso sangue. Então, a maior esperança da igreja é o retorno de Jesus, é a vinda gloriosa de Jesus. Eu quero falar então sobre sobre a segunda vinda de Jesus, mas para eu falar sobre a segunda vinda de Jesus, não é um estudo bíblico, é uma pregação, então não vou dar muitos detalhes, eu quero falar antes sobre a primeira vinda de Jesus. Ele veio uma vez e voltará uma segunda vez. Certa ocasião,
eu estava cuidando de um paciente, junto com uma colega de trabalho, e naquele momento houve uma oportunidade de pregar. E eu comecei a falar do evangelho para aquela amiga, colega de trabalho, enquanto dávamos um banho no paciente, e eu pregando para ela, e eu falei sobre a segunda vinda de Jesus. E ela falou, nem sei que ele veio a primeira, quanto mais que tem a segunda. Então se faz necessário ensinar que ele veio, os motivos pelo qual ele veio, a razão pela qual ele veio, e por que ele voltará, por que ele retornará, e isto é seguro. Então, eu quero falar rapidamente aqui sobre agora, nesse momento, sobre a primeira vinda, para depois entrar de fato na segunda vinda de Jesus. Queridos, lá em Gênesis 3, versículo 15, nós temos ali o proto-evangelho. Porque proto-evangelho é o primeiro evangelho, onde na queda o homem peca, a humanidade peca. Adão pecou, a humanidade pecou, porque a humanidade estava nele. Eu já preguei aqui, já falei outro dia aqui também, sobre essa questão genética. O homem, os lombos de Adão, o homem pecou, Adão pecou, a humanidade pecou. Por homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. De natureza, que ali está apresentado o primeiro evangelho, Gênesis 3,15, que o Senhor coloca ali a inimizade entre a serpente, que ficou amiguinha da mulher, dando instruções para a mulher, e colocou inimizade entre a serpente e a mulher. E o Senhor disse que esta vai ferir o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali está o primeiro evangelho, o proto-evangelho. Preste bem atenção. Quando estudar as Escrituras, analise-as sobre 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Observando esses 4 pilares, você consegue entender melhor a teologia bíblica. Então Deus criou tudo, todas as coisas. Num dado momento houve a queda. Com a queda houve a pregação do evangelho. Deus disse, a sua semente vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai esmagar a cabeça. Redenção, quando Cristo vem para redimir os seus, para morrer por pecadores, sangrar até a morte na cruz, morreu e ressuscitou. Então haverá consumação, e com a consumação e suas implicações, fecha a história da humanidade e os destinos para aqueles que estão em Cristo e para aqueles que estão sem Cristo, porque rejeitaram o evangelho. Então, primeiramente, Cristo veio cumprir o proto-evangelho. A semente da mulher, ou seja, o Filho do homem, Jesus Cristo, nasceu para destruir, para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte final diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, desfazer as obras do diabo. Quando você observa em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, já indo para o final do seu ministério, Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que deveriam todos ouvi-lo. Aquele pelo qual foi pregado lá no proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, é anunciado também por Moisés, o legislador de Israel, um homem que foi muito usado pelo Senhor, e que disse: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, deem ouvido a ele. E quando nós olhamos para Isaías, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6, quando no versículo 6, aquela frase famosa, conhecida, que um filho se nos deu, um menino nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Isaías, o profeta messiânico, anunciando a primeira vinda de Jesus, anunciando que aquele que foi dito lá em Gênesis 3,15, que Moisés disse em Deuteronômio 18,15, viria para cumprir, para estabelecer a bênção da ligação do homem que havia sido desligado. A palavra religar, do latim religare, está conectado com religião, não uma religião de dogmas e de preceitos humanos, mas de religar o homem que foi desligado por causa da queda. Lembra que eu falei? Criação, queda, redenção e consumação. Então ele veio para cumprir. Quando olhamos para Isaías 52, do versículo 13 até o 15, e do Isaías 53, de em diante, nós vemos ali o servo sofredor. Eu vou ler o Isaías 52, porque é um texto que mexe comigo todas as vezes que eu leio. Isaías 52, versículo 13 e versículo 15. Depois você lê o 53, que é bastante conhecido, mas é importante estar sempre lendo. Olha o que diz Isaías 52, 13, 14, 15. Olha o que diz: eis o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui está a apresentação de como a semente da mulher, anunciado lá em Gênesis 3:15, anunciado também em Isaías 9, de 1 a 6, anunciado por Moisés, Deuteronômio 18:15, e aqui apresentado por Isaías, apresentando alguém que as pessoas olhando para ele não havia prazer, não havia alegria, porque naquele momento, nesse texto, está mostrando Cristo na cruz do Calvário, sangrando até a morte, com a coroa de espinho, ensanguentado, como eu sempre falo aqui, com o sangue vermelho escorrendo e já um sangue preto pisado ali, de coagulação. Olhando para ele, os judeus, ele olha, isso é loucura, isso é coisa terrível, isso é coisa que não tem sentido, isso é desprezível. O grego, o judeu, olhando para aquilo, para um é loucura, para outro é escândalo para o judeu, é loucura para o gentio, para o grego, alguém sangrar até a morte. Mas diz o texto que aprove a Deus fazendo enfermar por causa de nós, dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Então ele veio a primeira vez para resolver a situação do pecado. Abra comigo a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 9, versículo 20 até o 27. Eu considero esse o texto que mais explica, ou um dos que mais explica, o objetivo da primeira vinda de Jesus. Daniel, capítulo 9, versículo de 20 a 27, há muitos detalhes aqui, eu não vou ter tempo de entrar em todos eles, mas nesse texto, eu faço uma conexão agora com João 1, verso 29, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Porque esse texto, nessa passagem, estão conectados todo o sistema sacrificial da antiga aliança, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E muito mal interpretado por algumas linhas teológicas, eles apontam esse texto, que eu vou ler aqui daqui a pouquinho, sobre a segunda vinda de Jesus, ou ainda outros para que essa passagem aponte para o anticristo, porque na metade da semana será tirado o sacrifício, e algumas linhas interpretativas, normalmente a linha dispensacionalista, que fazem uma divisão de 7 dispensações, e que Cristo voltará secretamente, e que durante 7 anos haverá uma grande tribulação, e na metade da semana, então será tirado o sacrifício. Mas esse texto não refere-se à segunda vinda de Cristo, nem tampouco ao anticristo, mas à primeira vinda de Cristo. Vamos entender esse texto. Quando você lê Daniel, no capítulo 9, ele começa orando. Vamos ver o versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, e jejum, e saco, e cinza. Então ele começa a orar. Daniel está onde? Está no cativeiro babilônico. A nação de Israel, dividida em 12 tribos. 10 tribos compunham o reino do norte. 2 tribos, Judá e Benjamim, compunham o reino do sul. As tribos do norte foram levadas em cativeiro por rebelião ao Senhor, por descumprir o mandamento e a aliança, no ano 722 a.C., pela Síria. Mais tarde, pelo mesmo motivo de rebelião, de descumprir e não cumprir a aliança, a nação do sul, ou o reino do sul,
foi levado em cativeiro para a Babilônia. Nabucodonosor, em 3 investidas contra o Reino do Sul, levou em cativeiro a tribo do Sul, o Reino do Sul. Em 605 a.C., a sua primeira investida, ele leva Daniel e os seus companheiros para a Babilônia. Numa segunda investida, em 597, ele vai quebrando as forças do Reino do Sul, e em 586 a.C., houve então a queda de Jerusalém, a queda do templo, ele destrói tudo e leva o povo em cativeiro. Mas por que eles foram levados em cativeiro? Se você observar Levítico 25, de 1 a 8, está escrito, eu não vou ler para ganhar tempo, mas Levítico 25, de 1 a 8, de 1 a 7, fala do ano sabático. A partir do versículo 8, fala do ano do jubileu. O que é isso? Pensa comigo, sábado, ano sabático e ano do jubileu. O sábado é fácil de entender. Você trabalha 6 dias, o 7º descansa. Trabalha 6 dias, o 7º descansa. Ao entardecer da sexta-feira, descansava-se até o entardecer do sábado. Era o sábado de descanso semanal. Se você observar Levítico 25, de 1 a 7, vai falar do ano sabático. Guarde isto. A cada 6 anos, um ano a terra descansa. Não planta, não faz nada. Deixa a terra descansar. A cada 49 anos, ou seja, 7 vezes 7 anos sabáticos, 49 anos, portanto, haveria no 50º ano o ano do jubileu. Então, se você pegar uma semana, você trabalha 6 dias, descansa um sábado. A cada 6 anos, descansa um ano, a terra descansa um ano. A cada 49 anos, 7 anos sabáticos, tem um ano do jubileu, com as suas implicações, que aqueles que perderam sua terra, aquele que foi vendido como escravo, voltava, era restituído. Eu tenho no meu canal um sermão sobre isso. O ano do jubileu e o nosso descanso no Senhor. Depois você procura lá, vai entender melhor. Então, só que a nação de Israel foi negligenciando isto. Começou a negligenciar e não começou nem a descansar no dia de sábado, nem no ano sabático, muito menos no ano do jubileu. E no ano do jubileu, quando fosse aproximando-se do 50º ano, você tinha que fazer ali na sua troca, na sua compra, na sua venda, algo justo. Não podia aumentar o preço, nem diminuir conforme fosse. Na verdade, eles queriam aumentar, né? Sobre a escravidão, a propriedade. E aquilo aborreceu o Senhor, porque havia sido dado para eles como uma ordenança, como um estatuto. E eles foram quebrando. Então eles deixaram de cumprir 70 dos anos sabáticos. De maneira que Deus então os leva em cativeiro e 70 anos a terra descansou porque eles ficaram em cativeiro. Jeremias 29, do versículo 10 em diante, você vai observar essa ordenança do Senhor, que eles voltariam do cativeiro. Jeremias 29, do versículo 10, 11, 12, 13, você vai ver Deus dizendo que eles vão retornar do cativeiro. E Daniel está realmente pesquisando, e nos livros do profeta Jeremias, ele entende que 70 anos era para se cumprir o cativeiro e o povo retornar para a sua terra de possessão. Então Daniel começa a orar ao Senhor. Alguns teólogos entendem que faltavam 2 anos, 1 ano e meio, e outros que já estava fechado já os 70 anos, e ele começa a orar. Então Deus traz ele de volta, leva-o de volta para a terra prometida, conforme foi dito pelo profeta Jeremias, 29, 10, 11, 12, 13, 14. Mas na frente, o anjo que vem trazer uma mensagem para Daniel, fala de outros 70 anos. E agora vem comigo para o versículo 20. Estando eu ainda falando, 9 de Daniel, verso 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do Senhor, meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha primeira visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és um amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Preste bem atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Em 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos, e por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Por que eu disse agora há pouco que esse texto apresenta muito claramente o objetivo da primeira vinda de Jesus? Eu disse agora há pouco que ele veio resolver a situação do pecado. Eu disse o que aconteceu com Daniel quando ele clamava porque o povo foi levado em cativeiro e o que Deus disse que ia fazer e fez. Só que no meio disso, dessa situação profética, o anjo anuncia da parte de Deus uma outra questão profética. Ele fala dos 70 anos proféticos. O famoso 70 anos da profecia de Daniel, onde nós temos a 70ª semana, a última semana, que muitas linhas teológicas interpretam jogando para o final, dizendo que Jesus voltará secretamente, levará a igreja, então vai ser aberta aquela última semana. Mas vamos ver se isso é bem assim. Olha bem o que está escrito ali. Nesses 490 anos proféticos, nós temos essa profecia em 3 etapas ligadas, não separadas, ligadas, para entender que fala da primeira vinda de Jesus, ainda estou falando da primeira vinda e do seu objetivo, e não da segunda vinda de Jesus. Observe, Daniel 9, 24, 6 finalidades. Primeira, cessar a transgressão. Segundo, dar fim ao pecado. Terceiro, expiar a iniquidade. Esses 3 pontos resolvem a situação, a questão do pecado, que eu citei agora, João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o anjo continua anunciando Daniel. Quarto, trazer a justiça eterna. Então aqui, ele vem resolver a situação do pecado e vem trazer a justiça eterna. Segundo Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Estou citando Daniel 9, 24. Selar a visão e a profecia, confirmar categoricamente o que foi profetizado, ratificando com a bendita presença dele, resolvendo na cruz a situação do pecado. Eu gosto daquele texto, que muitos até não entendem muito bem, João 5,39, que Jesus diz para os fariseus, para os hipócritas que estavam ali contestando, dizendo assim, vocês procuram nas Escrituras saber sobre o Filho do Homem, sobre elas dizem de mim, e vocês não querem me ouvir. Ou seja, ele veio confirmar, veio selar a visão. E sexto, ungir o Santo dos Santos. No batismo de Jesus, na unção batismal. Vocês se lembram? Que quando ele é batizado por João, o Espírito desce sobre ele com uma forma corpórea de pomba, e a voz do Senhor é proclamada, ali está a Trindade Santa operando maravilha para a glória do seu santo nome. E quando olhamos para Isaías 61, está escrito que o Espírito do Senhor está sobre ele e ungiu. A mesma palavra está escrita em Lucas 4, 18, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar, etc, e etc. Então aqui nós temos 9:24 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Quando você observa, eu vou falar aqui um cálculo, e preste bem atenção, parece complicado, mas é mesmo. Então, presta bem atenção. 7 semanas, primeiramente, da ordem que foi dada para Artaxerxes
para Neemias reconstruir o templo. 7 semanas. Na verdade, no original hebraico, são 7 setes. 7 vezes 7, 49. E 62 semanas. 62 semanas de 7, 434 anos. 434 anos com 49 dão 483. Faltam 7 para 490. Correto? Nisso, muitos lançam para frente, para a segunda vinda. Não, mas observe o que está escrito aqui, no versículo 26. E depois das 62 semanas, mais 7 que já tem, portanto, faltando só uma, e depois das 62 semanas, com 7, 69, será cortado o Messias, mas não para si. Quando você olha para o versículo 27, diz, e ele firmará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. No meu canal tem um sermão, as 70 semanas de Daniel. Ali eu dou todo esse cálculo, mais bem explicado, esses 400 anos, da data da saída de Neemias para reedificar Jerusalém, o templo, para depois chegar até Cristo, cumpre-se em Cristo, uma semana. O seu ministério durou 3 anos e meio. A metade de 7, uma semana, 3 anos e meio. Está ficando claro? Posso seguir? Falta uma semana. Uma semana vai dar certinho o nascimento de Jesus. Quando ele nasce, segue o seu ministério. Quando ele morre, na metade da semana, está escrito, fará cessar o sacrifício. Porque o sacrifício era apresentado no templo. Tinha o sacrifício das 9, tinha o sacrifício das 15, o sacrifício da tarde. E Cristo foi crucificado às 9 da manhã, horário do sacrifício da manhã, e entregou o seu espírito no sacrifício da tarde, às 15 horas. E ele diz, está consumado, não precisa mais sacrificar bode, nem ovelha, nem carneiro, nada disso. Bezerra vermelha, nada. Está cumprido, já cumpriu. Está consumado, foi o que ele disse. Então será cortado o sacrifício. Então falta 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio que Jesus morre e ressuscita, o primeiro mártir da igreja morre, Estevão, fecha os 7 anos. Alguns teólogos não gostam dessa contagem, mas deixam abertos os 3 anos e meio para o tempo da igreja. Também é válido. Mas, coerentemente, contando ano por ano, por que ali? Porque os templos serão edificados com desolações, e as ruas e os muros serão reedificados em tempos angustiosos. Começa, então, ferrenhamente a perseguição da igreja por causa do nome de Cristo. Ponto. Cristo veio para resolver a situação do pecado em sua primeira vinda. Cessar a transgressão, dar fim à iniquidade, ele resolveu. O pecado acaba onde chega o sangue de Jesus. O pecado é findado nas nossas vidas, a condenação do pecado é findado quando nós estamos em Cristo Jesus. Se não confessarmos a Jesus Cristo, continuamos debaixo de condenação e de ira. Se não confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não cremos de todo o coração e não confessarmos e não tivermos um novo nascimento, o homem está debaixo de condenação. Cristo veio em sua primeira vinda para resolver a situação do pecado. Na sua primeira vinda, ele veio resolver. Se você observar 9 de 20 e 27, Daniel, está escrito assim, ele firmará firme aliança com muitos por uma semana. Em Mateus 26, versículo 28, Jesus, naquele momento da ceia, ele diz, este é o sangue da aliança que eu faço com muitos. Ele cumpriu a profecia. Primeira vinda de Jesus, ele veio para resolver a situação do pecado. Veio morrer em lugar de pecadores. Veio morrer no meu lugar. Veio morrer no seu lugar. Veio morrer no lugar de todo aquele que vai clamar por ele, por misericórdia, por perdão. Muitos não querem, muitos rejeitam. Pode observar. As lutas que estão passando a humanidade, a angústia e a tribulação, muitos estão aí, lá para cá, sem se importar. Mas tem homens e mulheres que, mesmo em tranquilidade e paz, dentro de si, só encontrou paz em Jesus Cristo. Aliás, a verdadeira paz só encontramos em Jesus Cristo. Primeira vinda de Jesus, ele resolve a situação do pecado. Agora, preste atenção comigo. A segunda vinda de Jesus, eu quero que você leia comigo, Hebreus 9, 26. Hebreus capítulo 9, deixa bem claro isto. Eu quero que você
Observe, Hebreus capítulo 9, de 26 a 28. Diz assim, acho que vou ter que ler o 24 para dar um pouquinho mais de compreensão. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, ou no santuário, com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ratifico aqui, Jesus veio morrer por pecadores para resolver a situação do pecado. O maior problema não é a Covid-19, não é Lula, Bolsonaro, quem seja, qualquer um que seja aí. O maior problema é o pecado. A maior tragédia da humanidade é o pecado. A maior derrota que o ser humano tem é o pecado. E a maior vitória que o homem tem é crer que Cristo morreu, derramou o seu sangue até a morte para perdoar pecados. Ele é o Cordeiro que nos tirou do pecado, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Pai, do Filho amado. Foi Deus que fez isso através da obra que Cristo fez pelos méritos de Cristo. A maior tragédia é o pecado, a maior derrota é o pecado, a maior vitória é o sangue precioso de Jesus que nos livra do pecado e que nos livra de toda a condenação. E não precisou Jesus fazer como um sacerdote, ano após ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ano após ano. Não, ele veio, morreu e disse, está consumado. Então agora Hebreus 9 diz, de outra maneira, 26, lhe fora necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, viram depois do juízo. Morrer uma vez, segue o juízo. Não tem purgatório. Não tem, talvez, se eu fizer um pouco de oração, um pouco de reza, um pouco de sei lá o que, sacrifício, depois que ele morreu, eu vou encaminhar a alma dele, não existe mais. Ou resolvemos agora e aqui enquanto respiramos, ou não há esperança para a humanidade. Ou resolvemos com Deus aqui agora, crendo no que Cristo fez na cruz do Calvário, ou não há esperança para o homem pecador perdido, porque está debaixo de condenação. Ou confessamos a Cristo e chegamos a Ele, clamando a Ele, Senhor, me aceite porque eu sou um perdido pecador. Ou não há esperança após a morte, como eu ouço muitas vezes, fulano morreu, que Deus encaminhe a sua alma, Ele vai encaminhar agora, aqui, agora. Depois daqui, segue a juízo. Hebreus 9, 27. Assim também Cristo, agora que fala o que eu quero chegar, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, primeira vinda, guarde isto. Assim também Cristo, morrendo uma vez, oferecendo-se uma vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. O que quer dizer isto? Quer dizer o que eu estou dizendo desde o começo. Primeira vinda, resolver a situação do pecado. Segunda vinda, buscar os seus que Ele perdoou com seu precioso sangue. Primeira vinda, Ele veio resolver a situação do pecado. Estamos aqui ainda na primeira vinda, porque Ele veio, morreu, ressuscitou, estamos aguardando a segunda vinda. Estamos sob o efeito glorioso da cruz do Calvário, onde Ele derramou seu sangue precioso, derramou sua alma naquele local de dor, de pesar e de angústia, de agonia, a agonia da cruz que homem algum poderia suportar. Ainda que sofrendo com dores, Ele é único, justo, sem pecado, que foi feito pecado por nós, mas sem haver cometido algum pecado. Sofreu terrivelmente ali. Mas agora diz o texto, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Ou seja, não é mais para resolver a situação do pecado, mas agora vem para, como diz o texto, aos que esperam para a salvação. Aqui fala-se da consumação. Já somos salvos, estamos aguardando a Jesus Cristo. Terrível é quando o cristão não entende isso, não compreende isso, não está aguardando a vinda de Jesus, a segunda vinda. Há cristãos que nesses últimos tempos aguardam tudo. Aguardam quem vai ser eliminado no Big Brother, só de assistir aquilo já é uma lástima.
mas fica aguardando quem vai ser o próximo eliminado ou o vencedor, o fim da novela, ou alguma disputa de alguma coisa. A maior expectativa da igreja é o retorno glorioso de Jesus Cristo. Nosso anelo a cada manhã, a cada entardecer, a cada anoitecer eu aguardo a bendita vinda de Jesus Cristo. A cada amanhecer nós estamos aguardando a expectativa do glorioso dia da vinda de Jesus Cristo. Sabendo que, por mais adversidade que passemos, Jesus Cristo voltará. Por mais angústia, luta, batalha, desolações que o planeta vai passando. Eu quero te dar uma notícia agora aqui. Estamos passando por essa pandemia. Vamos passar por ela, pode melhorar a coisa, mas lá na frente vai piorar, coisas horríveis vão acontecer ainda. Mas nós aguardamos a presença bendita de nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando em glória e em poder. A segunda vinda de Jesus Cristo. Como será? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como será a segunda vinda de Jesus? Eu disse que não é estudo. Eu não posso dar muitos detalhes aqui. Mas a segunda vinda de Jesus será com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Se você observar, o versículo 18 desse mesmo capítulo 4 de Tessalonicenses, diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual o maior consolo que nós temos em saber que Cristo voltará? Qual é o maior consolo que nós sabemos, podemos ter? Que Ele morreu, ressuscitou e voltará para buscar os seus. Este é o maior consolo da igreja. Este é o maior anelo da igreja. Então, como será a sua vinda? Diz o texto: será com alarido. Então não vai ser secreto, não, será com alarido. O que mais vai ter? Voz de arcanjo, voz potente, voz forte, bradando dos altos céus. Eu não sei qual é a frase que ele vai dizer, mas nós temos uma dica lá em Mateus 25 que diz: aí vem o noivo, aleluias. Aí eu não sei qual é a voz, mas o som que vai dizer, nós sabemos, vamos compreender que o noivo está voltando, retornando, voltando naquele momento de fato e de verdade, porque Cristo voltará e será com a trombeta de Deus, ou seja, com estrondo, com estrepitoso estrondo, não será silencioso, não será secreto, não será oculto, será com alarido, barulho, júbilo, gozo, grande clamor de aleluia e de glórias, será com voz de arcanjo, e será com a trombeta de Deus. Se você observar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo ensinando, ele diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados. Qual é a conexão aqui? A trombeta. A mesma trombeta que é citado aqui em Tessalonicenses é citado por Paulo em Coríntios. Note bem isto. A trombeta avisa, a trombeta desperta, a trombeta dá o toque para que o exército levante e comece a marchar. O texto nos informa que os mortos em Cristo, aliás, os vivos, não precederão os que estiverem vivos naquele grande momento. Irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou dizer, e que muitos falam aí: a coisa mais certa da vida é a morte. Está errado, irmãos. Não é a coisa mais certa da vida. Porque a coisa mais certa da vida é o retorno glorioso de Jesus. Porque quando ele voltar, aquele dia ali, diz o texto, que os que estiverem vivos não morrerão, serão transformados num corpo de glória. Logo em seguida, daqueles que estiverem mortos, vão ser ressuscitados em corpo de glória, os vivos transformados em corpo de glória, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Preste atenção, lá em Coríntios está escrito assim: no momento, no abrir e fechar de olhos. As versões bíblicas mais antigas dizem no abrir e piscar de olhos. Não sei se você tem essa versão mais antiga. No abrir e piscar de olhos. Aí tem aqueles cálculos. Não sei quantos milésimos de segundo a igreja será arrebatada secretamente. Há alguma coisa secreta aqui? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus? No momento é a transformação, a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpo de glória, e a transformação dos vivos em corpo de glória.
E neste corpo, a semelhança do que Cristo tem, o corpo da ressurreição, porque nós somos chamados de filhos da ressurreição. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais câncer, não haverá mais AIDS, não haverá ebola, não haverá Covid, não haverá nenhuma outra doença, não haverá mais dor na coluna, não haverá mais o nervo ciático incomodando, não haverá mais câncer, não haverá mais alergias, não haverá mais nada disso. Mas o melhor é que nunca mais haverá separação entre nós e nosso Deus, porque o que faz separação é o pecado já está tirado pelo sangue de Jesus, e eternamente, gloriosamente estaremos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. Está entendendo isso como é glorioso, irmãos? Está dando um pouquinho mais de alegria no seu coração aqui hoje? Talvez você entrou aqui hoje pensando na Covid, nos irmãos doentes, nos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, amigos que eu falei aqui pedindo oração que estão enfermos, e realmente sentimos tristeza, mas nós temos a maior esperança, a maior alegria, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós vivos seremos transformados, e subiremos ao encontro do Senhor. Aleluias! É o que diz a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. Em Apocalipse 11, versículo 15, fala da sétima trombeta. Daqui a pouquinho eu vou falar da conexão do sexto selo, sétima trombeta e sétima taça. Essa conexão, a sétima trombeta, a trombeta citada lá em Tessalonicenses 4, 16, 17, a trombeta citada por Paulo em Coríntios 15, a partir do versículo 51, e a trombeta citada lá no livro de Apocalipse, eu vou ler daqui a pouquinho. Como será? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, mortos ressuscitando, vivos sendo transformados. Você imaginou isso, meu querido? Você tem noção do que é isso? Claro que nós não conseguimos mensurar tamanha glória, mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, como será esse grande e glorioso dia? Como será esse dia tão glorioso, tão lindo para a igreja? Observe, então será como um relâmpago. 4:37 diz que como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então será secreto? Eu lhe pergunto, o relâmpago é secreto? É rápido, sai do Oriente e se mostra. Olha aqui a chave, aqui, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Você vai ver. Será audível, alarido, visível. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram. Até mesmo. Mas aí fica aquela teologia, né, brigando. Qual? O povo ou os próprios? Note bem, se você observar capítulo 5 de João, verso 28, 29, se você olhar para Daniel 12, 1 e 2, você vai observar, tem um texto lá em Atos também que me fugiu agora. Fala das duas ressurreições, da ressurreição de duas categorias de pessoas. Todas as pessoas. Um para a vergonha e desprezo e outro para a alegria eterna, gozo eterno. A ressurreição ocorrerá. Então, observe. Se os que os transpassaram vão ver, se tiverem sido salvos, vão ver porque estão ressuscitados para a glória de Deus. E se eles, porventura, não foram salvos, não vão ressuscitar da mesma maneira, porque vão ter a ressurreição da condenação eterna. Daniel 1, 2, João 5, 28 e 29. Haverá ressurreição. Agora, observe, será visível. Agora, quando será? A vinda de Jesus será quando? Você vai estudar a história da igreja ao longo dos séculos. Muitas pessoas colocaram datas. Eu tenho no meu canal um sermão que quando eu preguei, o Célio entortou o bigode. Quando eu dei o título, né? Eu falei assim, eu sei quando Jesus voltará. Está no meu canal, né? E eu peguei o Célio depois, pastor do céu, deu até uma aflição no coração. Não, você não sabe o dia, você não sabe a hora. Mas ali eu dou algumas apresentações do que vai acontecer antecedendo a sua vinda gloriosa. Então preste bem atenção. Quando será? Dia e hora não sabemos, mas nós sabemos eventos que antecederão imediatamente a vinda de Jesus Cristo. Quando eu falo sobre Mateus 24, versículo 1 em diante, eu cito alguns sinais ali, sinal geofísico, já falei aqui também, sinal político, sinal social,
guerra, rumor de guerra, sinal religioso, falsos profetas, etc, etc. Mas isso vem acontecendo, isso é princípio das dores. Então nós olhamos para quando Cristo vem, morre, ressuscita, na descida do Espírito Santo, últimos dias, diz o profeta Joel, que nos últimos dias, aí Pedro vem pregando, os últimos dias se iniciaram. Então, Jesus vem, resolve a situação do pecado, os últimos dias. Findando os últimos dias, vai da primeira à segunda vinda de Cristo, findando os últimos dias, nós temos ali então um momento tão duro, tão terrível, que é conhecido como a grande tribulação, antecedida pela apostasia. Preste bem atenção, eu vou ler um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vai lá comigo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele é um ato só, não há separação de 7 anos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque nos dias de Paulo, estava dizendo que Cristo tinha vindo e os crentes tinham ficado. E estava dizendo ainda que tinha uma carta dos apóstolos anunciando isto. E Paulo fala, não seja por espírito, seja uma mensagem, uma profecia talvez lá, não será assim. Olha o que diz. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Note bem, porque não será assim. Sem que antes, olha bem o versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Não será assim, sem que antes, olha o que diz, venha, primeiro, a apostasia. Segundo, se manifeste o homem do pecado. Então, a vinda de Jesus pode ser esta noite. Já se manifestou o filho do pecado? Quem é o filho do pecado? O anticristo. Quem é o filho do pecado? O abominável da desolação que Cristo fala em Mateus 24. Quem é ele? O filho da perdição que Paulo cita. Sem que antes venha a apostasia. E o que é apostasia? A humanidade não está cada vez mais distante de Deus? Nós podemos dizer que as igrejas estão cada vez mais longe e distante de Deus? Você chega num culto, ou melhor, num lugar que diz ser um tempo para culto a Deus, que tem alguém dizendo ser pastor, que tem um povo dizendo louvar a Deus, cantando músicas para si, egocêntricas, pessoas que falam de dinheiro o culto inteiro, não prestam culto a Deus, não tem adoração a Deus, não tem louvor a Deus. Isso não é uma apostasia? Você vê as leis dos homens cada vez mais distantes dos preceitos que Deus estabelece na sua palavra. Você não vê os homens colocando leis que confrontam a verdade do Evangelho, fazendo daquilo que é correto, daquilo que é incorreto, ser correto, uma inversão total de valores. Não vemos isso aí? Isso é uma apostasia, mas isso vai aumentando, vai aumentar cada vez mais. Quando surgiu, quando Karl Marx, usado pelo próprio Satanás, idealizou o socialismo, o capitalismo, o socialismo e o comunismo, né? Porque o socialismo é uma etapa do comunismo, né? Não são a mesma coisa, é uma etapa. Você prepara com o socialismo, implanta o comunismo e mata o povo de fome. Eu não aguento o crente dizer que é comunista. Eu não consigo. É o mesmo dizer que o gelo está quente. Dizer que alguém é cristão e comunista é o mesmo que dizer que, né? Não dá, não existe isso. São preceitos, são doutrinas de demônios que foram introduzindo-se e a humanidade vai abraçando e a igreja vai abraçando. Então temos que pregar o evangelho puro, o evangelho simples, como temos pregado aqui, na nossa simplicidade, dizendo somente sobre Jesus, falando de Jesus, da sua vinda, falando do pecado, da salvação em Cristo Jesus, sem invencionices, como muitos têm feito aí. Primeira coisa que tem que acontecer, imediatamente antes do Senhor voltar, a apostasia. E está se avultando cada vez mais. Segundo evento, segundo ponto, segunda verdade, antes que não será assim, sem que antes venha a apostasia. Vai aumentar mais ainda, meus irmãos.
Vocês estão vendo pessoas no sexo pastoreando igrejas, estão vendo pastoras, vai piorar, cada vez mais. Mas a igreja do Senhor não se corrompe. A Bíblia fala em Apocalipse sobre a prostituta, a meretriz. Tem a meretriz, a prostituta que se vende por qualquer vintém, mas a igreja do Senhor não se vende porque foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Fica 2, 3, 4, meia dúzia de gato pingado, mas não se rende. A cabeça vai no prato, mas a mensagem é entregue na íntegra. Está entendendo? Segundo, primeiro, apostasia. Segundo, se manifeste o homem do pecado. Primeiro vai se manifestar o homem do pecado. Quem é este? O anticristo. Apocalipse 13 fala dele. Ele é aquele que Satanás, debaixo da autoridade de Deus, evidentemente, vai dar autoridade para este homem. Este homem vai perseguir a igreja. Ali se chama a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É a perseguição de Satanás com seus agentes, o anticristo, o falso profeta, a meretriz, o mundo perseguindo a igreja. Isso é a grande tribulação. A grande tribulação não é a ira de Deus. A ira de Deus é contra o mundo ímpio, Satanás e seus agentes. A grande tribulação é a ira do dragão contra a igreja. A grande tribulação é a perseguição do ímpio debaixo da égide de Satanás contra a igreja. Onde haverá uma grande tribulação, conforme fala a palavra do Senhor, como nunca antes houve. Momentos estes que os homens vão, a igreja será perseguida a ponto de muitos morrerem. Olha só comigo, rapidamente, Apocalipse 13. Olha só o que diz, Apocalipse 13, versículo 8. Olha bem, eu vou ler o 4, até o 8. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Essa besta aqui é o anticristo, aqui é citado lá onde eu li agora. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são os santos? A igreja. Mais uma prova cabal que a igreja estará aqui durante a grande tribulação, quando o anticristo manifestar, vai perseguir os santos. Olha bem, e vencemos, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. 8. E adoraram-na todos os que habitam a terra, esses cujo nome, os nomes, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando ele se manifestar, num momento de grande apostasias, as leis invertidas, o povo sendo morto e perseguido, grande tribulação se levantará. Aqueles que estão vendo a besta vão dizer: quem poderá batalhar contra a besta? Será um homem que terá poder bélico, um articulador político, alguém com grande autoridade universal, o mundo debaixo da autoridade de Deus, recebendo o poder de Satanás. E vai perseguir, mas tem um povo que não vai adorar, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Se porventura nós estivermos aqui quando isso acontecer, não será por nossa força, mas o Espírito do Senhor Deus nos dará força de não nos dobrarmos e render somente adoração àquele que fez os céus e a terra. Muito embora, por causa de qualquer coisa, muitos se dobram a qualquer ídolo hoje. A igreja só se dobra e só adora ao Senhor que fez os céus e a terra. Então, 2 sinais imediatamente antes da segunda vinda de Jesus: a apostasia, concomitando com a grande tribulação, e a manifestação do anticristo. Então, a apostasia e a grande tribulação, ou seja, a manifestação do anticristo, essa grande tribulação, estão imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. Eu falei que a primeira vinda, ele vinha resolver, ou veio resolver, a questão do pecado. Na segunda vinda, ele vem para buscar o seu povo, ainda que no meio de uma grande diversidade e tribulação. Será rápido, ou seja, visível, como um relâmpago. Será como um ladrão. 2 Pedro 3,10 diz: como um ladrão de noite. Então será secreto? Não. Será repentinamente. Porque o ladrão, quando vem, você pode não ver ele, mas você sabe que ele veio. Porque ele levou alguma coisa. Ele deixou o rastro, deixou o sinal. Nesse sentido aqui, é o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Ele vem como ladrão, para quem está dormindo, mas vocês não são da noite. Ou seja, nós, a igreja,
estamos aguardando a Jesus Cristo. Estamos aguardando a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. O sexto selo, a sétima trombeta e a sétima taça estão conectados. Estão conectados. Se você observar, vamos ler rapidamente Apocalipse 6. Vou ler rapidinho aqui. Apocalipse 6, de 12 a 17, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caiu sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Espera aí, eu estou dizendo que a segunda vinda é a maior esperança da igreja, a maior alegria da igreja. Mas o texto diz que homens vão gritar de pavor quando Cristo voltar, e vão gritar para os montes, para os rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da ira daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque Cristo veio morrer por pecadores. Mas ai daquele que nega a Cristo Jesus, que rejeita a mensagem do Evangelho. Será um dia de grande alegria, de grande gozo para a igreja, para os remidos, para aqueles que creem em Jesus Cristo, são nascidos de novo. Mas será um dia terrível para aqueles que estão distantes do Evangelho, longe de Cristo, longe do perdão. Olha o que diz Apocalipse 7, versículo 15, está aqui do lado. Apocalipse 7, versículo 15. Apocalipse 7, 15. 10. Aqui é um grande contraste. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao seu Cordeiro, e ao Cordeiro. Ou seja, aqui é um contraste entre aqueles que estão alegres e felizes com a vinda de Jesus, com aqueles que estão angustiados e desesperados, porque não creram em Jesus Cristo. O tempo está aberto. Ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há esperança para aquele que precisa se acertar com Deus, porque Deus é um Deus que está irado contra o pecado. E se o homem não estiver em Cristo, ele está debaixo desta ira. E naquele grande dia, quando ele voltar, ele vai julgar com vara de ferro. Na primeira vinda, ele apanhou com vara. Na primeira vinda, foi coroado com coroa de espinho. Na primeira vinda, ele foi crucificado com cravos que lhes rasgaram a carne. Na segunda vinda, ele vai reger as nações com vara de ferro. Na segunda vinda, coroado de glória, com muitos diademas, vai julgar com juízo e com peso aqueles que negam, que não quiseram e rejeitaram o sangue do sacrifício. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. A sétima taça diz: está feito, está cumprido. O sexto selo, a sétima trombeta e a sétima taça estão conectados com o que eu vou ler agora em Mateus 24. Vai lá comigo. Mateus 24, verso 28. E aqui já vou caminhando para o fim. Mateus 24, verso 29. Olha o que diz. E logo depois da aflição daqueles dias, aqui se refere à grande tribulação. Se você botar um pouco, vai ver duas situações aqui. Uma do ano 70, mas apontando para uma pior. Do ano 70 com a queda de Jerusalém, e apontando para uma pior, que é na consumação com a grande tribulação. Olha o que diz o texto. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Nós vemos agora há pouco Apocalipse. A lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então, só então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Preste atenção,
depois da aflição daqueles dias. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, e os povos da terra se lamentarão. Nós não somos os povos da terra, nós somos o povo do céu, lavado e remido e comprado com sangue precioso. Não fazemos parte do mundo, estamos no mundo, mas somos comprados, resgatados deste mundo. Olha bem, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. A trombeta de novo aqui, queridos. Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem? A sua igreja. Portanto, na grande tribulação, os escolhidos estarão aqui, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, agora, para encerrar. Primeira vinda, ele veio resolver a situação do pecado. Morrer por pecadores. Ainda estamos desfrutando das benesses disto. Aqueles que creem em Cristo Jesus. A porta está aberta. Ainda há tempo. Diz Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas naquele grande dia, nós vamos ver um grande contraste. Como eu falei agora há pouco, povos gritando, montes, rochedos, caiam sobre nós. E nos escondem da ira daquele que está no trono da ira do Cordeiro. Onde é o Cordeiro manso e humilde? Na sua primeira vinda, veio como cordeiro mudo. Na segunda vinda, como leão terrível, para aquele que o rejeitou, e glorioso para receber os seus. Observe. Em Mateus 25, a partir do versículo 1, você vai ver Jesus sentando no seu trono de glória, juízo, os seus anjos ali. Então ele vai colocar à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Para as ovelhas, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Para os bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na segunda vinda de Jesus, nós vamos ver essa diferença também de destino. Se você observar no Apocalipse 20, a partir do versículo 11, e viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então diz o texto: e abriram-se os livros, e abriu-se ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Destino diferente para ímpios e para perdoados, para salvos. Agora prestem atenção. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7. Olha o que está dizendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7. Diz assim, deixa eu achar aqui. 1 7. Verão. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Olha aqui. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Vou ler o 9 e o 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus que nos livra, estamos aguardando a Jesus que nos livra da ira futura. Repito, a ira de Deus não é a grande tribulação. A grande tribulação é a ira do dragão, dos agentes contra a igreja. A ira de Deus é o derramar das taças da ira contra o mundo ímpio, Satanás e todos os seus agentes. Observe, ainda aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz. Verso 10. Esperar Jesus Cristo que nos livre da ira futura. 1 Tessalonicenses 5, 9. Olha o que diz. 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem Paulo está falando isso? Para a igreja. Deus não destinou aos salvos para a ira, mas para a aquisição da salvação. Mas eu não posso encerrar sem citar esse texto. E aí eu quero fechar este sermão com esse texto que diz assim: como labareda de fogo, 2 Tessalonicenses 1, 8, 9.
com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Preste atenção. O primeiro texto que eu li foi João 14, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Seu coração está angustiado por causa da adversidade, por causa do Covid, por causa do desemprego, das empresas que fecharam, faliram, por todo o acontecimento no planeta, pela expectativa de coisas piores, talvez, que vão acontecer de fato, segundo a Escritura. Pessoas estão se matando, pessoas estão morrendo todo dia, toda hora, todo momento, numa escala inigualável. Mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Ele disse: não fiquem preocupados. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É isso que está dizendo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você já confessou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida publicamente. Testemunhando: eu creio na cruz, eu creio na obra que Ele fez na cruz. Então descanse nele. A ira do Cordeiro não será sobre você, será sobre o mundo ímpio. A perseguição da igreja sempre houve, desde o começo, desde os primórdios. Mártires e mais mártires se amontoaram ao longo dos séculos. Mas a mensagem que nós recebemos de gozo e tranquilidade é que Jesus veio morrer em nosso lugar. Jesus veio morrer por mim e por você, pecador. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.